Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Caso a Cripto Cotai não atinja, no mínimo, 5 centavos de dólar até 2028, o Cotai Ecosystem se compromete a devolver todo o seu investimento do ICO. Exatamente isso que você ouviu. Pessoal, peço por favor que você compartilhe essa live o máximo que você puder. Se inscreva aqui no Cotai Cash, seu apoio é muito importante e deixa o like, viu? Deixa o like, quem deixar o like vai ficar milionário até 2030. Estou falando sério. Minhas palavras têm poder. Pessoal, é o seguinte, meus amigos, é o seguinte. Eu preciso contextualizar as coisas aqui para a maioria dos senhores. Certo? Então, antes de eu falar sobre a devolução do valor, que isso vai acontecer, se precisar, vai acontecer. Eu preciso explicar um pouco mais, para que vocês entendam o que nós estamos fazendo aqui. Vocês conhecem a Binance, certo? O CZ, o dono da Binance, ele fez um ICO em 2017, uma oferta inicial de moedas. Ele arrecadou cerca de 15 milhões de dólares em 2017. Tá ouvindo isso? Então, a Binance só existe porque o CZ, ele fez um ICO e levantou dinheiro, ok? Ele levantou 15 milhões de dólares em 2017, ok? E olha só, se você tivesse investido 1.020 dólares no ICO da Binance em 2017, você teria comprado 10.200 BNB por 10 centavos cada um. Então, naquela época, o ICO, o BNB custava no ICO 10 centavos cada BNB. Hoje, o BNB está sendo cotado em 890 dólares. Ou seja, os seus 1.020 dólares poderiam ter se transformado em 9.076.000 dólares em 8 anos. Exatamente, 8 anos. Beleza? Pessoal, por que teve essa valorização? Porque a Binance, ela se tornou a maior infraestrutura financeira cripto do planeta. Então, a Binance em 2025, ela encerrou 2025 com mais de 300 milhões de usuários. A Binance reportou mais de 34 trilhões de dólares em volume total negociado em 2025. Então, a Binance, ela não mostra quanto que ela fatura, certo? Por quê? Porque a Binance é uma empresa de capital fechado, não é uma empresa de capital aberto, certo? Então, se ela movimentou 34 trilhões, mas ela cobra uma média de 0,10% sobre transações, então a Binance ela faturou cerca de 34 bilhões de dólares em 2025. É absurdo, mas é totalmente real isso aqui. Então, pessoal, observa bem, com toda a burocracia que é você fazer uma conta na Binance, reconhecimento facial, biometria, sabe, reconhecimento facial, biometria, foto de documento, pode levar até 3 dias para você abrir uma conta na Binance. Mesmo assim, ela alcançou 300 milhões de usuários em 8 anos de mercado. Então, 8 anos depois que ela fez o ICO dela, ela já está faturando 34 bilhões de dólares por ano e tem mais de 300 milhões de usuários. Ou seja, quem tem dinheiro faz mais dinheiro. Ok? Não é à toa que a Binance contratou o Cristiano Ronaldo, né? Pois é. Então, pessoal, qual que é a meta da Binance? A meta da Binance é alcançar, até 2030, 1 bilhão de usuários. Ah, isso é impossível. Não, não é impossível, não. Com a grana que a Binance tem, ela pode alcançar facilmente esse 1 bilhão de usuários aqui nos próximos 5 a 7 anos, tá? Então, pessoal, presta atenção. Com 1 bilhão de usuários, quanto que a Binance estaria faturando de forma proporcional ao que ela faturou em 2025? A Binance estaria faturando com 1 bilhão de usuários, ela estaria faturando cerca de 113 bilhões de dólares por ano. 113 bilhões de dólares por ano.
Ah, Rafael, isso aí é impossível, esses números são números fictícios, isso é absurdo. Tem certeza? Pessoal, presta atenção. A Amazon, sabe a empresa do Jeff Bezos, do carecão seduzente? Pois é. A Amazon, ela faturou em 2025 cerca de 691 bilhões de dólares. Então, meu amigo, você acha realmente que é impossível a Binance faturar acima de 113 bilhões com 1 bilhão de usuários nos próximos 5 a 7 anos? Óbvio, não, óbvio que não. Ela pode estar faturando muito mais do que 100 bilhões por ano com 1 bilhão de usuários. Então, vendo esses números que eu acabei de mostrar para você, eu quero que você entenda que a nossa meta, assim como a Binance, é alcançar centenas de milhões de usuários nos próximos anos. Com o nosso ecossistema financeiro global descentralizado, a nossa meta é alcançar 100 milhões de usuários nos próximos 5 anos, a partir de março desse ano. Então, a partir de março de 2026, agora, que termina o nosso ICO, a nossa meta é alcançar 100 milhões de usuários em 5 anos. Ok? Com 100 milhões de usuários, o Kotai Ecosystem estará faturando anualmente cerca de 7,2 bilhões. É um valor considerável. Ah, é muito alto esse valor. Pelo amor de Deus, você acabou de ver que a Binance com 300 bilhões de usuários faturou 34 bilhões de dólares. Então, pelo amor de Deus, esses números aqui são muito pessimistas, para falar a verdade. É possível nós estarmos faturando mais de 10 bilhões de dólares por ano com 100 milhões de usuários, tá? Então, pessoal, olha só. O nosso ecossistema, diferente da Binance, não precisa de reconhecimento facial, não precisa de biometria, não precisa tirar foto de documento, nada. Em menos de 5 minutos, a pessoa ela pode se tornar nosso cliente, nosso usuário. Então, a nossa escalabilidade é muito superior ao da Binance. Então, é muito provável que nós possamos alcançar 100 milhões de usuários muito antes de 5 anos, ok? Então, pessoal, eu quero que os senhores entendam uma coisa. O BNB da Binance só teve valorização porque a Binance tem infraestrutura e tem usuário. Então, olha só este exemplo que eu vou dar para você. Quando nós alcançarmos 100 milhões de usuários nos próximos 5 anos, dentro do Kotai Ecosystem, historicamente, entre 5 a 8% dos usuários de grandes ecossistemas criptos se tornam holders de Kotai. Então, neste cenário de 100 milhões de usuários, entre 5 a 8% se torna holder, ou seja, entre 5 milhões a 8 milhões de holders de Kotai. Então, isso significa que em 5 anos, a Cripto Kotai tem o potencial para ultrapassar 50 centavos de dólar neste cenário aqui. Obviamente, nos próximos 5, 6 anos, o Bitcoin pode ter ultrapassado 1 milhão de dólares. Então, o crescimento do mercado cripto proporciona valorização para a Cripto Kotai, se baseando pela própria infraestrutura que nós estaríamos construindo nesses próximos 5 anos. Isso faz com que seja condizente essa valorização. Você percebe o potencial que nós temos? Pessoal, presta muita atenção no que eu vou mostrar para você. O Kotai Project está em fase final. Fase final. O nosso ICO vai acabar agora, no dia 7 de março. Daqui a praticamente 40 dias. Daqui a 40 dias o ICO vai se encerrar completamente. Ok? Pessoal, presta atenção nisso aqui. O momento é agora. É agora. O ICO do Kotai Project está oficialmente na fase final. Encerramento definitivo no dia 7 de março de 2026. Ou seja, não haverá novas rodadas do ICO, não haverá novos bônus, não haverá acesso antecipado ao preço inicial. Este é o último ponto de entrada antes da consolidação do ecossistema e antes da valorização meteórica que a Cripto Kotai pode ter nos próximos 2 a 3 anos. Pessoal, oportunidade. Após o encerramento do ICO, todo novo comprador da Cripto Kotai adquirirá seus tokens diretamente dos investidores que participaram do ICO. Isso significa que o Kotai Ecosystem não
competirá com seus próprios investidores na venda da cripto Kotai. Não haverá emissão adicional nem venda institucional posterior. Na prática, a demanda futura será direcionada exclusivamente aos holders iniciais, criando um cenário de escassez real, valorização orgânica e alinhamento total entre o sucesso do ecossistema e o retorno dos investidores do ICO. Então, conforme o sucesso do ecossistema vai se consolidando, consequentemente, a valorização da cripto Kotai se torna inevitável, do mesmo jeito que aconteceu com o BNB da Binance, ok? Pessoal, presta atenção nisso aqui. Concentração inicial. Quando o ICO terminar, a estimativa é que haverá apenas 5.000 pessoas que terão Kotai em suas mãos. Então, no momento da listagem do ICO, no momento da listagem após o fim do ICO, certo? O Kotai estará concentrado nas mãos de aproximadamente 5.000 investidores iniciais, que são essas pessoas que participaram do ICO, são essas pessoas que participaram como fundadores, certo? Esse número é extremamente baixo para um projeto que visa alcançar 1 milhão de usuários até 2027. Então, até 2027, o Kotai Ecosystem planeja alcançar 1 milhão de usuários. Então, este número é extremamente baixo para um projeto que possui múltiplos produtos de uso diário, opera como ecossistema completo. Essa configuração cria uma escassez inicial natural. Então, de forma orgânica, a liquidez ela vai se criando, ok? Então, olha só, compromisso público. Este é um compromisso que eu faço com os senhores e eu faço com os meus sócios. Nós temos o compromisso de alcançar 1 milhão de usuários até 2027. Eu não sei em qual mês de 2027 nós vamos alcançar 1 milhão de usuários, mas isso vai acontecer. Porque nós temos grana para fazer isso acontecer. Nós temos milhões de dólares de caixa para fazer isso acontecer. Então, a nossa meta é alcançar 1 milhão de usuários ativos ainda em 2027. Aonde estará esses 1 milhão de usuários? Estará na carteira cripto, que é a Kotai Wallet, na nossa DEX, que é a Kotaico, no nosso gateway de pagamento, que é o Kotai Payments, na nossa casa de aposta, que é a Kotai Bet, e no nosso aplicativo de mobilidade, que é a Kimove. Então, não se trata de um único produto, trata-se de um ecossistema completo de uso real. E lembrando que o nosso ecossistema vai abraçar todas as criptomoedas. Nós daremos utilidade real para todas as criptomoedas da CoinMarketCap. Nem todas, né? Mas as top 50, as top 80 da CoinMarketCap, que tem uma liquidez superior a 500 a 600 milhões de dólares, nós daremos utilidade real para essas criptomoedas dentro do nosso ecossistema. Então, Pepcoin, Shiba Inu, Dogecoin, tem tanta cripto que não tem utilidade nenhuma, mas dentro do nosso ecossistema ela será muito bem-vinda. Ok? Então, observa bem, meus amigos, observa bem. E sem falar também que o Kotai ela terá muita utilidade dentro do nosso ecossistema e também nós daremos descontos e várias vantagens para aquelas pessoas que utilizarem a cripto Kotai dentro do nosso ecossistema, tá bom? Pessoal, olha só isso aqui. A lei econômica básica, oferta e demanda. Aqui entra o fator mais poderoso do modelo Kotai. Oferta extremamente limitada e demanda crescente e contínua. À medida que novos usuários entrem no nosso ecossistema, mais serviços passam a exigir Kotai, mais pessoas precisam do Kotai para uso, taxas e participação, e também especulação. Então, o preço do Kotai sobe de forma orgânica, tá? Não existe hype. Isso não vai existir. Não vai existir um hype igual ao meme coin. Especulação, vai ter um pouco de especulação sim, porque ninguém entra numa cripto para perder dinheiro. Essa é a verdade. Então, haverá especulação também. Mas não é o ponto principal da valorização. Outra coisa, necessidade de uso real. Então, a cripto Kotai ela terá utilidade real dentro do nosso ecossistema, tá? Olha só. Modelo de receita simples, escalável e realista.
O modelo financeiro do Cotai Ecosystem é direto e conservador. O faturamento médio mínimo estimado a $6 por usuário. Então, imagina só, a nossa carteira, a nossa corretora, a nossa DEX, a nossa casa de aposta, a nosso aplicativo de mobilidade, 1 milhão de pessoas espalhadas por esses produtos, por esses serviços, rende minimamente para nós cerca de $6 por mês por usuário. Então, esse valor considera taxas de transação, serviços financeiros, uso recorrente, produtos de alta frequência. O preço do Cotai sobe de forma orgânica. Por que sobe de forma orgânica? Porque o próprio ecossistema não depende da valorização da moeda para sobreviver, do mesmo jeito que a Binance funciona hoje. Então, se o nosso ecossistema ele tem um faturamento próprio, ele se sustenta com as próprias pernas, isso dá segurança para os investidores de Cotai. Então, preste atenção nisso aqui. A projeção de receita com 1 milhão de usuários é fácil de somar. Com 1 milhão de usuários ativos, faturamento mensal mínimo de $6 milhões, faturamento anual mínimo de $72 milhões. Então, esse número é conservador, é bem conservador. Então, com 1 milhão de usuários, é muito conservador este número de $72 milhões por ano, tá? Então, esse número é conservador e não considera expansão internacional acelerada, novos produtos ou ciclos de alta do mercado cripto. Pessoal, e tem um detalhe muito importante que é isso aqui, é o valuation do ecossistema. O valuation. A nossa ideia é abrir capital na bolsa nos próximos 5, 6 anos, então o valuation se faz necessário. Olha só, empresas e ecossistemas digitais com receita recorrente, usuários ativos, infraestrutura própria, criptomoeda econômica funcional. Ou seja, nós seremos uma tech unicórnio global. Esse tipo de empresas são avaliadas historicamente entre 10x a 20x o faturamento anual. Então, o valuation estimado do Cotai Ecosystem com 1 milhão de usuários estará acima de $1 bilhão. Você ouviu o que eu falei? Ao alcançarmos 1 milhão de usuários dentro do nosso ecossistema, a nossa empresa estará valendo mais de $1 bilhão. É isso mesmo que você ouviu. Então, pessoal, isso aqui é absurdo, tá? Olha só, o efeito holder em escala. Historicamente, entre 5% a 8% dos usuários de um ecossistema cripto se somam em holders, compram e vendem a cripto e mantêm posições estratégicas, né? Então, no cenário do Cotai, entre 5 a 8% de 1 milhão de usuários vão acabar se tornando naturalmente holders de Cotai. Então, nós teremos ali, com 1 milhão de usuários, nós teremos cerca de 50 a 80 mil holders de Cotai. Então, olha só isso aqui, olha o absurdo. Faça uma comparação do que eu estou falando para você. Faça a comparação. 5 mil, inicialmente, após o ICO, 5 mil usuários, 5 mil carteiras de cripto Cotai, e daqui um ano e meio, alcançando 50 mil usuários. Você tem noção de 5 mil carteiras indo para 50 mil carteiras de cripto Cotai? Meu Deus! A valorização é absurda. Pode chegar a 30, 40, 50 vezes. Ok? Então, pessoal, a pressão de compra é inevitável, tá? Presta atenção nisso aqui. Olha que interessante. Liquidez diária com escassez. Então, imagine o seguinte cenário, certo? 50 mil, mais de 50 mil compras e vendas da cripto Cotai diariamente. Você tem noção da quantidade dos bilhões que serão movimentados por essas 50 mil pessoas? Por essas 50 mil compras e vendas? São bilhões de dólares em movimentações diariamente. Ok? Então, a cripto Cotai, concentrado em poucos milhares de investidores iniciais. Então, a gente vai começar com 5 mil e vai para 50 mil daqui um ano e meio. Então, pessoal, isso gera forte competição de oferta por oferta, aumento constante de preço, liquidez
saudável, valorização progressiva. Muito dificilmente, cada final de ano, o Cotai vai ter um valor abaixo do que do ano passado. Todo final de ano, o Cotai ele vai ter um preço maior do que do ano passado. Vai ser inevitável. Isso não é especulação, é matemática econômica básica. Ok? Pessoal, projeção de preço do token Cotai, da cripto Cotai. Porque esse ano de 2026 nós lançaremos a nossa própria blockchain. Então vocês vão poder trocar o token Cotai pela cripto Cotai. Então, a partir desse momento, o Cotai ele se tornará uma altcoin, assim como a Ethereum, assim como a Solana, assim como a Polygon, assim como a BNB Smart Chain. Então, meu amigo, só nessa troca que nós vamos fazer esse ano vai dar uma mega valorização na nossa cripto. A gente pode ultrapassar 1 centavo ainda esse ano, tá? Então, olha só. Escassez inicial extrema, crescimento de usuários, uso real diário, oferta limitada. O preço da cripto Cotai pode ultrapassar 10 centavos neste cenário. É sério. Pode acontecer. Pode acontecer de nós alcançarmos 10 centavos quando nós ultrapassarmos 50 mil holders. Isso pode acontecer. Ok? Só que tem um detalhe muito importante. Esse valor de 10 centavos depende de fatores alinhados, não de promessas vazias. Eu vou explicar para vocês quais são os fatores necessários para nós alcançarmos os 10 centavos de dólar. Olha só. Condições necessárias para o cenário máximo. Isso aqui é um cenário máximo de 1 ano e meio, 2 anos. Eu estou sendo muito otimista falando que vai alcançar 10 centavos em 2 anos. Porque, sinceramente, vai ser muito difícil nós alcançarmos 10 centavos em 2 anos. Tá bom? Mas é possível. É possível, tá? Então, olha só. O Cotai Project é transparente. Para alcançar... Desfio de ler aqui. Eu já sou ruim de vista e a letra está muito pequena. Então, para alcançar este cenário, nos pilares... Tá, deixa eu só resumir aqui. Quais são os cenários? O que precisa acontecer para o Cotai bater 10 centavos? Primeiro, né, nós temos que trocar o token Cotai pela altcoin Cotai. Nós temos que lançar a nossa blockchain. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer esse ano. Lançar a nossa blockchain. Okay? Porque o nosso ecossistema vai estar funcionando perfeitamente esse ano de 2026. Certo? A nossa expansão para os Estados Unidos, para Miami, etc. Então, a gente vai ganhar usuário, a gente vai adquirir usuário de qualquer maneira, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer também para a valorização da cripto Cotai, além de usuários, é lançar a nossa blockchain. Beleza. Segunda coisa, o Bitcoin precisa estar acima de 150 mil dólares. Exatamente. Porque, pessoal, presta atenção. Quando o Bitcoin sobe, o mercado cripto ele se expande e abre espaço para novas oportunidades. Eu vou falar uma coisa para você. Se a Binance alcançar 1 bilhão de usuários, o preço do BNB nos próximos 5 a 7 anos pode aumentar em 10 vezes. O BNB, que custa hoje 890 dólares, daqui a 7 anos pode estar custando 9 mil dólares. Eu estou falando sério. Ok? Por quê? Porque o preço do BNB é lastreado pela confiança e crescimento da Binance. Ouviu o que eu falei? Então, é basicamente a mesma coisa que nós estamos fazendo. A valorização da cripto Cotai, ela se dará através da segurança e expansão do nosso ecossistema. Assim como acontece na Binance hoje. Então, para que o Cotai ele alcance 10 centavos, tem que ter blockchain própria, o Bitcoin tem que estar acima de 150 mil dólares, nós temos que ter no mínimo 1 milhão de usuários dentro do nosso ecossistema, e nós temos que ter no mínimo 50 mil holders, 50 mil carteiras individuais, 50 mil pessoas que compram e vendam Cotai durante o mês. É isso que tem que acontecer. Então, baseando nisso, o Cotai ele pode alcançar 10 centavos de dólar nos próximos 2 anos, tá? Então, olha só. Essa aqui é a parte principal do vídeo. Garantia ao investidor.
risco controlado. Para falar a verdade, é risco zero. Os senhores perceberam que nós, do Cotai Ecosystem, não vamos depender da valorização da cripto Cotai para se manter no mercado. O que vai sustentar a gente é a prestação de serviço do nosso ecossistema. Consequentemente, o preço do Cotai vai subir conforme o nosso ecossistema for ganhando sucesso, ganhando relevância e ganhando usuário, ok? Então, esse aqui é o compromisso formal do Cotai Project, é o meu compromisso com os senhores. Caso o token Cotai, que hoje é token, né, mas vai se tornar uma altcoin. Então, caso a altcoin Cotai não atinja, no mínimo, 5 centavos de dólar até 2028, no ano de 2028, o Cotai ele tem que alcançar no mínimo 5 centavos. Senão, todo o investimento dos investidores do ICO serão devolvidos, se vocês quiserem. Então, não bateu 5 centavos em 2028, você vai poder exigir o seu dinheiro de volta e eu, com certeza, vou pagar sorrindo para você. Porque em 2028, por que eu vou pagar sorrindo para você? Em 2028, a nossa meta é alcançar no mínimo 10 milhões de usuários dentro do ecossistema Cotai. Sabe quanto que o nosso ecossistema estará faturando mensalmente com 10 milhões de usuários? Sabe quanto? 10 milhões vezes 6 dólares, 60 milhões de dólares por mês. Então, meu amigo, quanto que nós faturamos, quanto que nós levantamos no nosso ICO até esse momento? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Até esse momento, nós levantamos 2.975.000 dólares. Eu acredito que até o final do ICO, a gente possa bater ali 3 milhões e meio. Lembrando, tá, pessoal, esse aqui não é todo o nosso caixa. Nós temos o caixa inicial de 2 milhões, mais 2 milhões e 900, dá quase 5 milhões. E temos um sócio que já entrou, com 2.300, né, com 2.300. Então já estamos aqui perto de... Quanto que dá? 5, 6, 7, mais de 7 milhões. E tem um outro que vai entrar também ainda. Então, somando os 4.600 com mais 4.900, tecnicamente nós já ultrapassamos 9 milhões de dólares aqui. Tá? Mas o dinheiro que será devolvido caso nós não alcançássemos os 5 centavos é esse valor do ICO. Tá? Então, todos os senhores que estão investindo no ICO do Cotai Project, se a gente não alcançar no mínimo 5 centavos de dólar até 2028, no período de 2028, eu vou devolver os 3 milhões e 500 mil dólares da galera sorrindo para vocês. Eu devolvo sorrindo para vocês. Mas uma coisa eu garanto, até 2028, com no mínimo 10 milhões de usuários, pessoal, eu acho que o Cotai possa estar muito mais do que 5 centavos. É possível que o Cotai esteja acima de 15 centavos. Com 10 milhões de usuários, 5% se tornando holder, isso dá basicamente 500 mil holders de Cotai. Então, eu acredito que o Cotai possa estar muito mais do que 15 centavos, tá? Mas esse aqui é um compromisso que eu faço com você. É risco zero. Se não bater 5 centavos, nós devolvemos o seu dinheiro. E como nós vamos fazer isso? Olha só. Assimetria total de risco-retorno. Os endereços de carteira dos investidores do ICO ficarão salvos no nosso registro, tá? Então, para você sacar as suas criptos no final do nosso ICO, quando você for sacar o seu Cotai, você vai ter que cadastrar uma carteira. Caso você tenha comprado com Pix, você vai ter que cadastrar uma carteira. E quando você comprou com criptomoeda, a sua carteira já fica registrada no contrato inteligente. Então, os endereços de carteira dos investidores do ICO ficarão salvas em nosso registro. E caso o Cotai, a cripto Cotai, não atinja no mínimo 5 centavos até 2028, essas carteiras poderão receber o valor total de volta do investimento do ICO de volta em stablecoin, em dólar. Obviamente isso aqui vai ser opcional, né? Opcional para você. Ah, não bateu 5? Você vai ter a escolha de pegar o dinheiro de volta ou não. Ok? Ok? Claro que nem todo mundo vai querer o dinheiro de volta, mas a gente vai dar essa oportunidade. Se não bater 5 centavos, se não, pode salvar esse vídeo. Pode salvar esse vídeo, tá bom? Salva esse vídeo, tira print, abaixa o vídeo, eu não tô nem aí. Pode salvar. Se não bater 5 centavos até 2028, nós devolvemos todo o seu capital investido. Eu devolvo sorrindo para você.
sorrindo, tá bom? Pessoal, é o seguinte. Essa aqui, meus amigos, esse aqui é a nossa meta. A minha meta, meus amigos, é a longo prazo. A minha visão, a minha estratégia, o meu foco está no valuation dessa empresa. É por isso que nós abrimos empresa nos Estados Unidos. É por isso que esse ano de 2026, nós vamos abrir o nosso escritório físico em Miami. Vamos contratar americano para estar lá. Toda a parte de marketing se dará através dessa empresa de Miami. Então, as nossas publicidades não serão afetadas. Nós seremos invencíveis. Ninguém vai poder derrubar as nossas publicidades, porque será uma empresa americana que fará publicidade de serviço. Então é sensacional. Meu amigo, é só questão de tempo para nós alcançarmos 100 milhões de usuários. A Binance demorou 8 anos para alcançar 300 milhões de usuários. Então, meu amigo, então detalhe, a Binance demorou 5 anos para alcançar 128 milhões de usuários. E a Binance tem muita burocracia, é reconhecimento facial, é biometria, é foto de documento. Nós não. Nós somos um ecossistema financeiro descentralizado. Ok? Nós só cobramos taxa por nosso serviço, nós não administramos o dinheiro do cliente, então é risco zero. Qualquer pessoa na face da Terra com smartphone na mão e acesso à internet pode se tornar nosso cliente em menos de 5 minutos. Então, possivelmente, em 5 anos, nós teremos muito mais do que 100 milhões de usuários. Mais uma vez, com 100 milhões de usuários, nós teremos entre 5 milhões a 8 milhões de holders de Kotai, carteiras que terão Kotai. Entre 5 milhões a 8 milhões de pessoas que terão Kotai em suas carteiras. Ou seja, isso significa que em 5 anos, a Crypto Kotai tem o potencial para ultrapassar 50 centavos de dólar. Só que tem um detalhe. Para que o Crypto Kotai atinja 50 centavos, possivelmente nos próximos 5, 6 anos, o Bitcoin pode estar acima de $1 milhão. Ok? Então, meus amigos, essa expansão do mercado cripto dá espaço para a Crypto Kotai bater 50 centavos. Vou dar um exemplo para você. Daqui a 5, 6 anos, o BNB da Binance pode estar valendo 10 vezes o valor que ela vale hoje. Eu estou falando sério. O BNB da Binance pode, de $890 pode chegar a $9 mil nos próximos 5, 6 anos. Por quê? Por causa do crescimento do mercado cripto e por causa da expansão do ecossistema da Binance. Então, meus amigos, com a Binance chegando nesse valor de $9 mil, o BNB da Binance estará tendo um valuation ali de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. O Kotai, batendo 50 centavos, estará tendo um valuation de 350 bilhões. Ok? Então, tecnicamente, o Kotai ele estará tipo, de 8 a 10 vezes menor do que a Binance, do que o BNB da Binance. Vai ser... Esquece. Em 5, 6 anos, nós não vamos ultrapassar a Binance. Ok? Talvez em 15, 20 anos isso possa acontecer. Mas em 5, 6 anos, nós estaremos, no mínimo, 10 vezes menor do que a Binance vai estar. Estou falando sério. Só que é para mostrar para vocês que nós podemos alcançar esse valor, que não é impossível, é totalmente plausível nós alcançarmos 100 milhões de usuários, é totalmente plausível o Kotai bater 50 centavos. Ok? Então... Olha só, daqui 5, 6 anos, quando o Kotai bater 50 centavos, meu amigo, você vai lembrar desse vídeo, agora, aonde eu falei para você, que é risco zero. Eu falei para você, ó, se não bater 5 centavos, eu devolvo todo o seu dinheiro. Só que isso não vai acontecer. Porque o Kotai, daqui 5, 6 anos, vai estar acima de 50 centavos. Ok? E você não acreditou. E você vai estar chorando no banho. Agora, essas 5 mil pessoas que acreditaram, que apoiaram a gente, eu acredito que uma boa parte delas eu vou encontrar lá em Miami. Ok? Andando com a minha Lamborghini. É isso que eu desejo para você. Eu desejo o sucesso. Daqui 5, 6 anos vou abrir capital na bolsa do Kotai Ecosystem.
E o nosso ecossistema, com 100 milhões de usuários, estará tendo um valuation superior a 100 bilhões de dólares. Espere e verá. Eu desejo do fundo do coração que daqui 5 anos você não esteja chorando no banho. Ok? Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no CotaCast e o ICO vai acabar no dia 7 de março de 2026, daqui 40 dias. Depois, não diga que eu não avisei. Até mais, pessoal!